O Sandro é os negócios lá de matemática, né? Aquelas fórmulas doidas lá. É, Deixa eu só só confirmar. não engana a gente porque aparece a logo do fundo. É, deixa eu só confirmar aqui se eu mandei o link para todas as turmas. Eu acho que eu não mandei, não. Pera aí, rapidão. Tá faltando, tá faltando turma aqui. Acho que eu só mandei para vocês. Pera aí. Mandei. Só um momento, não sai daí não. Professor, ninguém vai sair aqui, não. Beleza. Oi? Beleza. Eu tinha mandado acho que só para duas turmas. E é uma porrada de turma. Tá, vamos lá. A aula de hoje a gente vai terminar o conteúdo do primeiro bimestre e para a gente poder já na semana que vem começar no do segundo bimestre. Antes da gente partir para o assunto de hoje, eu queria só ver com vocês assim algumas coisas sobre a Era Vargas que a gente estava estudando. Então, vamos lá primeiro. É, a Era Vargas, ela está dividida em quantas fases? E quais são essas fases? Alguém pode me ajudar? Vocês fizeram o mapa mental aquele dia? Amei. Abre meu caderno aqui. Tá, pode abrir o caderno. Quantas fases teve a Era Vargas? Foram 4? A gente pode dizer quatro, mas 3 fases, professor. 4 ou. é, Eu acho que é 4, professor. sim, eu gosto de trabalhar com três, mas a gente pode falar que foram quatro também. Quais então foram essas quatro fases? Peraí, professor, peraí, que eu tenho que abrir essa matéria aqui. Peraí. Governo provisório, governo constitucional, Estado Novo e o retorno. Isso, aham, justamente. O governo provisório, é, o governo constitucional, o Estado Novo e depois o retorno do Getúlio Vargas. Em que ano que o Getúlio Vargas assumiu o poder? É só você olhar lá naquela linha do tempo. 1930. 1930, muito bem. Em A Ana 1900, Vaz também falou lá no bate-papo. deixa eu ver. Verdade. Ela falou em 1930. Tá agradecendo o Cauã, ó, que gracinha. Muito bem, alunos educados. Fica de olho aí no chat para mim então, Cauã. Daqui a pouco eu vou pôr Beleza. um slide aqui, aí talvez eu não consiga ver. Então o governo do Getúlio Vargas começou em 1930, e aí ele foi até 1945, quando acabou o Estado Novo, depois ele retornou em 1951, e ficou até 1954, quando ele se matou com um tiro no peito. Nesse período de 1930 a 1945, o Getúlio Vargas foi eleito alguma vez? Parece 1930? De 30 a 45, ele foi eleito? Eu acho que foi, professor. Não, ele não foi eleito. 1945. Não todas as vezes ele se tornou presidente através de um golpe. Ele deu golpes e se tornou presidente através de golpes. Então, vamos lá naquele
mapa mental que eu pedi para vocês desenharem. Eu vou compartilhar um aqui. Acho que esse aqui é o da Amanda do nono A. Só para a gente lembrar. Então, tá aqui. O Getúlio Vargas, ele governou. Essa era Vargas é dividida, então, em 4 fases, como a gente viu. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, que vai de 34 a 37. O Estado Novo, que vai de 37 a 45. Nessas 3 primeiras fases aqui, o Getúlio Vargas não foi eleito nenhuma vez. Ele deu um golpe em 30, que a história chama de Revolução de 1930, que foi responsável por colocar fim à política do café com leite. Em 34, foi aprovada uma Constituição, e essa Constituição criou uma lei para que o presidente fosse eleito de forma indireta, ou seja, que os deputados e os senadores votassem para escolher o presidente e não a população. E aí o Getúlio Vargas foi eleito pelos deputados para continuar. Em 37, o Getúlio Vargas ele criou um plano lá, uma conspiração lá que ele chamou de Plano Cohen, no qual ele dizia que os comunistas queriam dar um golpe no Brasil e por esse motivo ele cancelou as eleições que aconteceriam em 38, fechou o Congresso e impediu que os deputados continuassem trabalhando, fechou alguns partidos, entre eles o Partido Comunista, e deu um golpe. Ele continuou no poder, agora como ditador, dentro do Estado Novo, que vai de 37 a 45. Nesse período de 37 a 45, ocorre a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar no segundo bimestre agora, certo? Então, dentro do governo do Vargas, ocorreu em 1932, dentro do governo provisório, ocorreu a Revolução Constitucionalista, ainda foi aprovado o Código Eleitoral e ele começou a valorizar o café que era produzido no Brasil. No governo constitucional, ele criou o voto secreto e o voto feminino, as mulheres passaram a poder votar, e aqui aconteceu a criação da Aliança Nacional Libertadora e da AIB, que eu vou mostrar para vocês aqui no slide bem rapidinho. Alguma pergunta até aqui? Não, tô de boa. O professor Getúlio Vargas foi eleito em 1953 a 51. Foi a única 51. vez que ele foi eleito. Ah, então ele só foi eleito só esse ano. Só 1951. Uhum. De 1930 a 45, ele governou o Brasil através de golpes. Ele nunca tinha sido eleito, tá bom? Ok. Então vamos lá. Eu vou colocar um slide aqui. Vai ser no meu WhatsApp de novo. Toda vez eu esqueço de fechar meu WhatsApp aqui. Professor, tá dando pra me ouvir aí? Oi? Tá dando pra me ouvir aí? Tá, beleza. Quem é? Tá. Lembro uma Ó, o vez Lucas que o aqui professor foi gravar um vídeo pro YouTube e deixou o WhatsApp aberto. Eu falei assim, ei, você para de olhar meu WhatsApp aí. Tá bom, então vamos passear. Vocês estão conseguindo ver esse slide? Sim. Sim. Vamos passear por ele rapidinho, então. Como eu falei, era Vargas vai de 1930 a 45 e quem governa o Brasil é o Getúlio Vargas, esse cara da foto aí. Foram várias transformações que aconteceram nesse período. Aí tem 4 delas, ó. O crescimento da população urbana, as cidades cresceram muito dentro do período Vargas. A indústria cresceu muito na economia nacional, né? O Brasil ainda era super agrário, super produtor de café, mas agora também a indústria começa a crescer no Brasil. Os empresários eles começaram a ter o seu poder ampliado. Agora não era só os fazendeiros, como a gente sabe que era na Primeira República. Durante a era Vargas, agora a gente tem os empresários tendo o seu poder ampliado. Não tem apenas fazendeiros mandando no Brasil agora. Agora existem empresários também. Os setores médios urbanos
também cresceram e passaram a reivindicar participação política. Quando eu digo setores médios, eu estou falando da classe média, aquela população ali que não é nem rica e nem pobre. É a classe média que agora quer também participar, ter mais participação política. Está aqui a linha do tempo com a Era Vargas, né? Como eu falei para vocês, 1930, Revolução. Né? Eles tomaram o poder dos produtores de café. Em 34, teve eleição direta. Com a Constituição de 34, foi convocada a eleição direta e os deputados elegeram o Getúlio Vargas. Em 37, ele deu o golpe de Estado e ele ficou de 37 até 45 governando como ditador. E aí, em 1945, finalmente, vai ter eleições. Por isso que está aqui, redemocratização. Essa parte aqui eu não vou falar. É o governo provisório, as principais questões, características do governo provisório. Agora, essa aqui é importante falar. Em 32, dentro do governo provisório, o Estado de São Paulo, ele se revoltou contra o Getúlio Vargas porque ele ainda governava de forma provisória e não tinha feito a Constituição. Então, eles se organizaram e fizeram uma guerra contra as tropas federais. Então, dentro do Brasil, em 32, se você não sabia, teve uma guerra entre Brasil e São Paulo. Os paulistas, é claro, foram derrotados. Mas, por causa disso, o Getúlio Vargas acabou sendo obrigado, 2 anos mais tarde, a fazer a Constituição. Né? Aqui fala sobre a Revolução Constitucionalista. Mas, A gente não vai... professor, Oi. o São Paulo não tá no Brasil? Sim. Como que eles brigou? Porque... É meio assim, estranho. Justo, porque nessa época ainda existia muita questão de movimentos separatistas no Brasil. Até o final do século XIX, e durante muitos anos no século XIX, vários estados tentaram se separar do Brasil, fazer a sua independência. Na verdade, São Paulo não queria a independência em relação ao Brasil. Eles queriam forçar o Getúlio Vargas a fazer a Constituição, a criar a lei, uma nova Constituição com novas leis para que o Brasil continuasse nesse novo governo, nesse governo que começou com o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi enrolando, e aí São Paulo declarou guerra contra o governo. Então foi uma guerra civil dentro do Brasil, porque São Paulo não tinha um exército. Então muitas pessoas da sociedade civil aderiram ao movimento e formaram um exército para lutar contra o Brasil, contra as tropas federais, contra as tropas do governo. Até outros estados prometeram se aliar a São Paulo para fazer isso. Mato Grosso, por exemplo, foi um deles. Só que Mato Grosso, na hora H, deu para trás. E aí ficou só São Paulo lutando contra o Brasil. É estranho, né? Mas foi isso que aconteceu. Aí morreu muito São Paulino. Paulista. Morreu, acho que... Eu não me lembro, mas foram pouco mais de 1000 pessoas, mas foi uma guerra, né? E isso não deixa de ser uma situação triste, né? Assistindo muito futebol, Pedro. É verdade. Então vamos continuar? Bora. Então vamos embora lá. Esse slide aqui. Aí vem o governo constitucional, foi quando foi feita a primeira Constituição, né? Eles acabaram, o governo federal se viu obrigado a fazer a Constituição e assim foi feito. Olha, essa Constituição, ela cria o voto secreto e as mulheres passam a poder votar, cria os direitos trabalhistas e presta atenção. Muito importante isso. Os direitos trabalhistas foram criados no governo constitucional do Getúlio Vargas. Até então não existia direito para os trabalhadores no Brasil. Se você, Pedro, estivesse trabalhando nessa época e perdesse um braço, provavelmente o seu patrão ia te mandar embora e te chamar de incompetente ainda, e você não ia receber nem indenização. Então, foi criada a lei trabalhista, foi instituído o salário mínimo, a jornada de trabalho, que muitas vezes era de 15 horas por dia, foi diminuída para 8 horas. Foi proibido o trabalho para menores de 14 anos. Surgiram as férias anuais, porque não tinha férias, né? E indenização na demissão sem justa causa, como eu falei. Certo?
Aí, dentro do governo constitucional, surgiu o integralismo, Professor, qual que é o preço de uma indenização? porque não tinha Não, qual o preço? o preço. É, esqueci. É assim, eu não vou saber te dizer qual é o preço de uma indenização por demissão. Deixa eu perguntar aqui para alguém que sabe disso. Tá. Amor, perguntar para minha esposa. Minha esposa já conhece um pouco de leis trabalhistas. Quanto que paga para, tipo, alguém que vai ser indenizado por ser demitido? Não tem um valor fixo. Não, depende do caso, depende por quê. Aí vai analisar as condições da empresa, vai analisar o porquê que ele está sendo indenizado. Não dá para fixar, né? Tem uma porcentagem. Uhum. Lucas, foi você que me perguntou? Foi. Então, Lucas, tipo assim, não dá para mim precisar um valor fixo. Vai depender de vários fatores. Vai depender do porquê que a pessoa está sendo demitida, do tamanho da empresa, das condições que essa empresa tem para poder ressarcir esse funcionário. Então, depende muito. Não dá para me falar, é tanto, é 1.000, é 10.000, é 15.000. Entendeu? Mas pode... Ah, entendi. Obrigado, professor. Tá bom. Então, olha só, porque, em 1934, no governo constitucionalista, surgiu esse movimento no Brasil aí, imitando o nazismo na Alemanha, que a gente vai estudar agora no segundo bimestre. A gente está quase na Segunda Guerra Mundial. E o Adolf Hitler, que eu acho que vocês já ouviram falar, ele já era o líder da Alemanha, e o nazismo já estava dominando a Alemanha. Aqui no Brasil, um movimento liderado por esse cara de bigode aqui, o Plínio Salgado, imitou muito o nazismo de lá. Eles tentaram implantar um sistema muito parecido com o nazismo aqui no Brasil, que era chamado integralismo, que tinha esse símbolo aí e tinha esse cumprimento aqui, Anauê. Lá na Alemanha era Heil Hitler, que os caras faziam. Aqui no Brasil era Anauê. Aqui fala do integralismo. E teve o aliancismo, que foi a questão da Aliança Nacional Libertadora, que tentou implantar o comunismo no Brasil, certo? Aí foi lá para o governo do Estado Novo, e foi a última fase. Nessa fase, o Getúlio Vargas ele promovia a propaganda do seu governo. Está aqui uma imagem da época que aparecia na cartilha. Está aqui a cartilha que as crianças recebiam na escola. Se você vivesse nessa época, você ia estudar a vida do Getúlio Vargas também na escola. Foi criado um departamento de imprensa e propaganda que fazia propaganda em torno do governo do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas criou, nesse período, a Petrobras e várias outras indústrias que visavam proteger a economia brasileira. Ele não aceitava que a economia brasileira fosse explorada por países estrangeiros, digamos assim. Aí, professor, esse Getúlio Vargas, ele se matou, foi? Foi, ele se matou em 54. A gente vai estudar isso mais pra frente no nosso conteúdo. Tá? Tem alguém aí que pode tirar um print dessa tela pra mim? Porque o meu computador bugou aqui. Quem se habilita? Professor, que tem, professor? Só tô vendo essa cara. Não tô vendo um trem do seu computador mais, não. Tá não? Parou de compartilhar a Porque eu tela. parei de compartilhar. Eu vou compartilhar outra coisa agora rapidão. Alguém tira print dessa tela aqui pra mim rapidão? Eu. Quem? Eu. Então vai lá, Maria. Tira aí, depois você me manda. Ou manda no grupo, sei lá. Conseguiu? O professor não apareceu. Alguém pode tirar pra mim? É só porque eu preciso mandar essa informação lá no grupo da escola, porque senão não valida a aula. Me dá... Só tô pensando, não deu, não. Tá. Pega lá. Eu vou pegar meu telefone aqui então para tirar foto. Então vamos continuar, gente. Dentro do período do Getúlio Vargas, agora pensando em Goiás, foi criado aqui no nosso estado a nova capital. Goiânia foi criada dentro do governo do Getúlio Vargas.
Quem pode descrever essa imagem que está aparecendo atrás de mim aí? Professor, isso aí é carro de boi, professor. Isso aí eram os carros de antigamente. Sim, justamente, é um carro de boi. É, isso aí mesmo. Tá, deixa eu chegar um pouquinho para cá. Tá, o que tem lá atrás? Um prédio. Uma construção ainda. Andamento. Isso, justamente. Olha só, a construção de Goiânia, ela está inserida numa ideia de modernidade. Já que o Getúlio Vargas entrou no poder e o Brasil agora está deixando de ser agrícola e passa a ser agora industrial, surge a ideia também de que o Brasil precisa se modernizar. E o estado de Goiás vai se modernizar, então. A capital de Goiás vai mudar de lugar. Ela vai sair de Goiás Velho, que era a nossa capital, a primeira capital, e vai agora ser Goiânia. Mas só que, apesar de o mundo estar muito moderno, assim, naquela época, moderno entre aspas, porque para nossa época histórica, aquela época era atrasada. Tipo assim, já tinha muito carro na época, já tinha trem de ferro, já tinha avião. Goiânia, entretanto, apesar de ter essa modernidade para a época, está sendo construída através de carro de boi. Essa imagem, ela é muito emblemática por causa disso. Porque, apesar de ser uma cidade mais moderna que a antiga capital, ela está sendo construída com a ajuda do carro de boi, que é o carro de antigamente, como foi o Pedro que falou? Foi. Justo. Os carros de antigamente, o carro de boi, certo? Então vamos aqui ver outro slide para a gente concluir Professor, nossa... Oi. Nesse carro de boi não devia ser ônibus de boi, não, que é o tanto de boi que tem. É verdade. Eu montava num par. Ia ficar massa. Gostei dessa expressão, ônibus de boi. Então vamos lá, rapidinho aqui. Goiânia. Então a nova capital do estado foi construída em meio a grandes transformações políticas. Tá aqui, ó, uma imagem da época da construção de Goiânia. E aqui embaixo está o Getúlio Vargas. E o governador de Goiás na época era esse cara aqui, ó, o Pedro Ludovico Teixeira. Porque assim que o Getúlio Vargas assumiu o poder, ele indicou para ser governador do estado o Pedro Ludovico Teixeira. Porque quem governava o Goiás naquela época era a família dos coronéis Caiado. Como os coronéis Caiado eram ligados à política do café com leite, e agora a política do café com leite acabou, o Getúlio Vargas precisa sufocar todas as pessoas que ainda estavam ligadas naquele modelo político. E aí ele vai e afasta a família Caiado do poder e põe no lugar o Pedro Ludovico Teixeira, que era amigo dele, né? E aí o que acontece? Eles precisam tirar a capital lá da cidade de Goiás. Por quê? Porque lá era uma cidade antiga, atrasada. Quem conhece Goiás sabe, lá é cheio de morro. É difícil de você ficar construindo estradas para chegar em Goiás, porque ela é cheia de morro, é uma cidade quente pra caramba. Então era difícil da cidade crescer. E aí o pessoal falou, a gente precisa tirar a capital daqui e construir uma capital em um local plano, um local que tem espaço para crescer. E sem falar que a cidade de Goiás era reduto político da família Caiado. Então, o Getúlio Vargas teve essa ideia, que entra também num negócio chamado Marcha para o Oeste, fazer o Brasil crescer para o interior. Então, vamos construir uma nova capital para Goiás. E assim foi feito. Olha aquela imagem lá do carro de boi de novo aqui, ó. Então, eles decidiram fazer Goiânia. Tá aqui o Pedro Ludovico Teixeira, que era o presidente, aliás, governador do estado naquela época. E projetaram Goiânia para ser uma cidade de 50 mil habitantes. Só que Goiânia hoje, como você sabe, é uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, né? A gente não vai ler essas partes aqui porque é bem grande, mas eu vou mandar o link do slide para você acessar depois, para você saber. O cara que foi responsável por projetar Goiânia foi esse cara aí, ó, o Atílio Correia Lima. Então, esse cara era um urbanista que projetou Goiânia e ele escolheu um estilo arquitetônico chamado Art Deco. Antes de terminar a aula, eu vou tentar mostrar um prédio no estilo arquitetônico Art Deco. E tá aqui a planta original de Goiânia. Tá lá, aqui em cima é a Praça Cívica.
é onde está a sede do governo. E se você observar, ela forma a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Tá vendo aí, gente? Tô. Correto. Então, lá em cima, lá onde está a cabeça da santa, é a Praça Cívica. Você que conhece bem Goiânia, talvez conheça, saiba de onde eu estou falando, que é onde está o prédio do governo, aquela parte mais central lá do centro de Goiânia, tá? Aqui tem um exemplo de Art Deco. O Art Deco é esse estilo arquitetônico que a gente está vendo bem aqui, ó. E essa é a Praça Cívica original. Tá bom? Eu não vou falar mais porque já está ficando muito comprida a aula. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa sobre tudo isso que a gente falou hoje? Não. Ô, professor, uma coisa que eu achei interessante. Oi. A família Caiado no passado governava o Goiás, né? Justo. Nos dias de hoje tá ainda. Até hoje, justamente, Daniel. Bem lembrado. A família Caiado, ela está disputando poder no nosso estado desde o século XIX. E até hoje, eles estão aí no cenário político. O exemplo disso é o Ronaldo Caiado, que é o governador hoje. Esse Ronaldo Caiado é da mesma família que governava o estado de Goiás naquela época, que a gente está estudando agora. E naquela época era uma família de coronéis poderosos. Mais algum comentário? Ok. Galera, eu vou mandar lá no grupo uma atividade que é sobre esse assunto que a gente estava falando hoje aqui, a exceção de Goiânia. Não vai ter assunto lá sobre Goiânia, eu acredito. Ela é uma atividade que você vai olhar a data lá, não deu tempo de mudar a data, alterar a data, mas é do mesmo assunto feito já para esse período de reamp. É uma atividade que é do ano passado, mas ela serve do mesmo jeito, tá? Gente, já Porque tem uma hora que eu mandei parar. não deu tempo de mudar a data lá, mas isso não tem problema, tá bom? Aí você faz, já sabe, não precisa de copiar texto, não precisa de copiar nada. Como é uma atividade grande, mas não assusta não é assim, nossa, como essa atividade é grande. Eu já ia perguntar isso, era muito grande. Não, ela é grande, mas não é grande, grande assim. Eu vou deixar vocês estarem me enviando essa atividade até na semana que vem, até na terça que vem. A gente vai voltar nela, mas eu vou dar esse espaço para vocês, porque eu sei que é puxado estudar do jeito que a gente está estudando, tá? Não vai ter mais tarefa pelo Google Forms, não, professor? Isso é melhor, né? Vai sim, depois eu vou mandar mais, eu vou fazer mais. Pelo Google Forms é mais fácil para mim e para vocês. Mas é porque eu precisava, porque a gente não teve muito tempo para falar da Era Vargas. Por causa dos últimos dias, fechar nota, essa coisa toda, e não deu tempo de fazer uma aula boa sobre isso. E aí eu preciso que vocês façam essa atividade, que ela tem um texto lá, e vocês vão ler o texto e vão poder aprender mais sobre esse assunto, que é muito importante. Tá bom? Então, a gente copiar a pergunta e a resposta, é? Só pergunta e resposta. Se tiver pergunta com texto, nem precisa copiar. Tá? Ah, tá. Não, vamos mudar. Na verdade, não precisa nem de copiar a pergunta, só responde, tá? Quem tiver professor. Quem tiver condição de poder imprimir, imprime de boa e tal. E aí isso aí. Professor, você tá ligado que eu nunca te critiquei, né? Isso é foda, tá ligado? Você é pico, professor, você é pico. Legal pra cima. Tá, galera, eu vou embora porque eu tenho que participar do conselho de classe agora, tá bom? Aí hoje acho que nem vai ter aquele plantão de dúvidas lá também, porque eu preciso estar lá no conselho de classe. Abraço pra vocês. Ué, professor, por que não teve aula hoje? Já que tem conselho de classe. Não, é porque o conselho de classe era sexta e não deu tempo de acabar, e a gente tem que terminar ele hoje. Sexta que não era pra ter aula, foi marcado pra sexta, né? E sexta não deu tempo. Então, professor, falou. Então falou pra vocês, tô mandando atividade no grupo agora. Tchau. Tchau, galera. Tchau, professor.